Olá, vamos direto ao ponto. Se a gente pensar num roteiro como se fosse o corpo de uma história, o protagonista é sem a menor dúvida o coração que bate ali dentro. É pelos olhos de quem protagoniza que a gente entra no mundo da história, sente os conflitos na pele e vibra com cada conquista. E é por isso mesmo que hoje a gente vai fundo nos segredos para construir um personagem que ninguém esquece. E o ponto-chave é exatamente este. Sabe, um personagem central fraco, mal construído, ele gera indiferença, ninguém se importa. Mas um que seja realmente poderoso, esse sim tem a força de pegar uma história, mesmo que seja simples, e transformar em algo que atravessa o tempo. Sabe, algo imortal. Tá, mas e aí vem a grande pergunta, né? Como é que se faz isso? Criar um protagonista que fica na memória não é questão de sorte, não é mágica, é técnica, é estudo, é profundidade. Então vamos juntos nessa jornada para desvendar as ferramentas e os segredos que dão vida a esses personagens. Para começar, a gente precisa entender qual é a função número 1 de um protagonista. E olha, vamos esquecer por um momento as capas, os superpoderes, tudo isso. A função principal de quem está no centro da história é ser a força que empurra tudo para frente. É o motor. E aqui tem uma distinção que é crucial, mas que muita gente confunde. A diferença entre protagonista e herói. Um herói, por definição, é alguém bom, admirável. Já o protagonista, o protagonista é a pessoa cujas decisões fazem a trama andar. Não importa se as intenções dele são boas ou ruins. Ele é a força motriz, não necessariamente o mocinho da história. O grande mestre Sir Field resumiu isso de um jeito perfeito com o conceito de necessidade dramática. O que é isso? É o grande objetivo, aquele desejo claro que move o personagem do ponto A ao ponto B. Sem isso, o personagem fica passivo, e um protagonista passivo, acredite, é a receita certa para uma plateia dormindo. Ok, agora que a gente já entendeu a função, vamos para a construção. Para um personagem parecer de verdade, ele tem que ser tridimensional. E uma das melhores ferramentas para chegar lá é o modelo genial do Lajos Egri. O Egri basicamente divide essa construção em 3 camadas. A fisiológica é a parte de fora, como ele se parece, a saúde, os tiques, os gestos. A sociológica é o contexto, de onde ele veio, classe social, educação. E a psicológica, essa é a mais importante de todas, é o que está dentro. É aqui que a gente encontra a alma do personagem. Vamos pensar nisso em 4 partes. O desejo é o objetivo externo, aquilo que ele diz que quer. A necessidade é a lição interna, o que ele realmente precisa aprender para evoluir. O fantasma é aquele trauma do passado que o assombra, sabe? E a falha trágica é o defeito que ele precisa superar. É o choque entre essas coisas que cria o conflito de verdade. Outra coisa, um personagem não é uma foto, não é uma estátua, ele é um filme, uma jornada. O desenvolvimento dele é medido pela transformação que ele sofre do começo ao fim da história. E é fundamental entender como essa mudança acontece. Basicamente, existem 3 caminhos principais que um personagem pode seguir. Tem o arco de transformação, que é quando ele se torna uma pessoa melhor, como acontece em Casablanca. Tem o arco plano, que é quando o personagem não muda, mas ele muda o mundo ao redor dele. Pensa no Indiana Jones. E tem o arco negativo, que é a jornada trágica rumo à própria ruína, como a gente vê em O Poderoso Chefão. A teoria é ótima, claro, mas nada melhor do que ver esses conceitos na prática, né? Então vamos dar uma passada rápida por alguns arquétipos clássicos do cinema que ilustram tudo isso de um jeito brilhante. Primeiro, o mais fácil de reconhecer, o herói clássico. Ele tem um código moral super claro, a missão dele é lutar contra o mal, e a jornada dele é um símbolo de crescimento. O exemplo perfeito? Luke Skywalker. Não tem erro. Aí a gente tem a figura fascinante do anti-herói. Falta pra ele aquela moralidade tradicional, sabe? Ele age por interesse próprio, usa uns métodos bem duvidosos, mas, por algum motivo, a gente ainda torce por ele. É só lembrar do Travis Bickle em Taxi Driver. Em seguida, vem o protagonista trágico. É aquele personagem que tem um potencial enorme, mas a própria ambição ou uma falha de caráter acaba levando ele para a desgraça. A transformação do Michael Corleone em O Poderoso Chefão é talvez o maior exemplo disso no cinema. Esse tipo, todo mundo conhece bem. É aquele que só queria ficar na dele, quieto na sua zona de conforto, mas as circunstâncias o forçam a entrar na briga. O Rick Blaine, que dizia que não se arrisca por ninguém, é a personificação exata do protagonista relutante. E para fechar, uma ideia bem interessante.
Às vezes, a jornada não é de uma pessoa só, mas de um grupo inteiro. No protagonista coletivo, as ações, as transformações, tudo é compartilhado, como a gente vê nos vários personagens de Cidade de Deus, por exemplo. Para a gente ir finalizando, que tal absorver um pouco da sabedoria de alguns dos maiores pensadores de roteiro? São umas pílulas de conhecimento que resumem tudo o que a gente viu até agora. O Robert McKee nos dá uma lição que é fundamental. Palavras não definem um personagem. Ações sob pressão, sim. É naquele momento de crise, quando a escolha é difícil de verdade, que a gente descobre a natureza de alguém. O que ele faz é o que importa. Já a Linda Seger aponta para o segredo da conexão emocional. Ninguém se conecta com a perfeição é chata. É a falha, a fraqueza, esse ponto de vulnerabilidade que nos torna humanos. É isso que permite que o público se identifique e, mais importante, se importe com o personagem. E por fim, Joseph Campbell eleva a conversa. Ele nos lembra que o protagonista é muito mais do que só um personagem numa história. Ele é um espelho. A jornada dele de superação e descoberta reflete o nosso próprio potencial de crescer, de se transformar. Então, essa nossa análise de hoje deixa uma pergunta final para reflexão. Não é sobre o que o personagem diz ou pensa. A verdadeira questão, a que define absolutamente tudo, é esta. Quando não houver mais saída, quando ele estiver contra a parede, quem ele realmente é? Fica aí a provocação.